Às vezes as pessoas me perguntam, né? Ilse, essa questão da primeira impressão é realmente importante? Que importância a gente precisa dar para essa questão da primeira impressão? Que olha, eu vou dizer, em algumas situações a gente não tem como desfazer uma primeira impressão. Então, realmente a primeira impressão é algo importante. Por exemplo, numa entrevista de emprego, ou se você vai no local desconhecido fazer o famoso pitch, quem é empreendedora sabe do que eu estou falando. Às vezes a gente tem aquele momento para se expressar, para contar um pouquinho do que a gente faz e depois a gente não tem um segundo momento. Mas em situações de encontros pessoais, aí a coisa muda um pouco de figura, porque nós vamos encontrar aquela pessoa de repente novamente e aí nós temos a oportunidade de passar uma outra mensagem. Então, a preocupação que você deveria ter em relação à primeira impressão é exatamente de passar uma imagem de credibilidade. Muito mais do que se preocupar realmente com a sua aparência. Muito tem se falado sobre a aparência é o foco na primeira impressão. Inclusive, algumas pessoas utilizam de maneira equivocada um estudo feito por um psicólogo chamado Albert Mehrabian, no qual ele identificou que 55% da nossa avaliação consiste na imagem, numa primeira impressão. Só que essa imagem ele não estava se referindo à aparência em si, mas sim a um conjunto da nossa expressão facial em coerência com o que nós estamos falando. Por exemplo, eu gosto de melancia. Vocês perceberam que eu falei que eu gosto de melancia, mas eu estava abanando a cabeça negativamente. Vocês do outro lado aí ficaram olhando e pensando, puxa, peraí, ela gosta de melancia, mas está dizendo que não, então ela não gosta de melancia. Exatamente esse era o objeto do estudo dele. Ele estava vendo se aquilo que eu estou aqui falando para você, eu estou sendo coerente, eu estou dizendo sim, o que eu estou te falando é verdade, e não sim, o que eu estou te falando é verdade. É uma junção da fala com a expressão facial, com os gestos. E, de alguma forma, esse estudo aí foi distorcido, não o estudo, melhor dizendo, a forma como a informação desse estudo que ele desenvolveu foi levada adiante, dando ênfase aqui, 55% das pessoas se baseiam na sua aparência no momento para fazer um julgamento da sua primeira impressão. E, alto lá, a aparência é importante, mas a coerência entre a sua aparência, os seus gestos e o que você está verbalizando é o que realmente é importante. Então, num primeiro momento, quando você conhece uma pessoa, é importante que você tenha assim essa conexão, olho no olho. Você vai causar uma excelente boa impressão se você realmente olhar a outra pessoa no olho. Como eu estou fazendo aqui com você, estou olhando para a câmera bem firmemente, é criar essa conexão. Nós seres humanos nos conectamos assim, através do olhar. Em seguida, você vai dar aquele aperto de mão, vai cumprimentar a pessoa. Ali você também já vai passar a sua credibilidade. Se você tiver aquele aperto de mão meio suave demais, talvez a outra pessoa interprete que você está desinteressado. Se você, por outro lado, tiver um aperto de mão muito firme, puxa vida, essa pessoa ela pode ser um pouco agressiva. Então, dosar, tudo no equilíbrio. Então, você vai ter um toque de mão bacana. Vai fazer a conexão com o olhar, vai se apresentar e vai ouvir o que a outra pessoa tem a dizer. Muitas vezes a gente tem vontade de falar muito da gente, A gente quer contar o que a gente faz, o que a gente tem a oferecer e esquece de ouvir a outra pessoa. Então, causar uma boa primeira impressão também acontece quando a gente para e ouve o outro. Isso é importante. Então, ouça a outra pessoa. Uma outra dica também para você causar uma boa primeira impressão: tenha uma parcimônia na hora de utilizar perfume. Use perfume de uma forma que quem realmente chegar perto de você sinta. Não seja aquela pessoa chamada de cheirosa, mas no sentido negativo, porque você exagerou na dose.
Algumas pessoas até têm problemas de rinite, têm problemas de alergia e elas não vão lembrar de você positivamente se você tiver exagerado nessa questão do perfume. Então, tudo é equilíbrio para você causar essa boa primeira impressão. E aí sim vem a questão da aparência. Como você vai vestido? Vai depender muito do seu estilo, que você precisa ter aí um autoconhecimento para saber como é o seu estilo, que roupa te deixa mais confortável e mais confiante. Você não vai no primeiro encontro com uma roupa, por exemplo, que você nunca usou. Você provavelmente vai se sentir desconfortável, porque você não tem certeza se realmente aquela roupa vai te deixar elegante, vai te deixar da forma como você espera. Então, escolha algo que você já está habituado e que você tem certeza que está, através daquela roupa, passando a mensagem correta. Então, a questão da primeira impressão é esse conjunto, né? Passar credibilidade para o outro. A outra pessoa, ela tem conceitos de certo ou errado diferentes dos seus, ela tem uma cultura diferente da sua. Você tem que aí, né, não pecar pelo excesso. É melhor você ser uma pessoa comedida, você estar equilibrado para conseguir realmente passar uma boa primeira impressão. Eu espero aí ter levado a você um pouquinho de esclarecimento sobre essa questão da primeira impressão. Espero que possa ser útil no seu dia a dia como empreendedora.